Olá pessoal, nesse vídeo nós abordaremos inicialmente o tema da territorialidade. O tema territorialidade ele vem previsto no artigo 5º do Código Penal e lá consta: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Em regra, vai ser aplicada a lei nacional, a lei brasileira, ao crime cometido no Brasil. Existem algumas exceções que nós abordaremos adiante. O Brasil ele adotou a teoria temperada, que em determinadas circunstâncias ele pode deixar de aplicar a lei penal brasileira em decorrência de tratados, convenções internacionais e outras regras de direito internacional. O nosso território ele abrange o solo, o subsolo, as águas interiores, que são lagos, baías, rios, o mar territorial, que é aquela faixa ao longo da costa, plataforma continental e o espaço aéreo sobrejacente. Os rios, lagos e mares fronteiriços são situados nas fronteiras dos países e, em regra, os tratados e convenções internacionais fixam essa linha divisória. Se não tiver acordo internacional, deve-se entender até que a divisa é a metade do leito do rio. O espaço aéreo acima do território nacional, até o limite da atmosfera, é considerado território brasileiro. As aeronaves privadas, quando elas precisam cruzar pelo território brasileiro, elas precisam informar a rota antes para que seja atendida a legislação brasileira. E as aeronaves militares ou a serviço de governo estrangeiro, elas só podem passar pelo território brasileiro se elas pedirem autorização e for concedida previamente, conforme o artigo 14, parágrafo 1º do Código Brasileiro de Aeronáutica. No mar territorial brasileiro, o Estado brasileiro exerce a soberania absoluta penal até 12 milhas. O próximo tópico que nós trabalharemos é território brasileiro por equiparação. Algumas situações são consideradas como território brasileiro algumas circunstâncias que, apesar de não estar no solo brasileiro, vai se entender como aplicável a lei penal brasileira quando o crime é cometido naquele determinado espaço. Primeiro, o crime cometido em embarcações ou aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro, estando no território nacional ou estrangeiro, será aplicada a lei penal brasileira. Embarcações e aeronaves mercantes ou particulares brasileiras, se estiverem em alto mar ou em espaço aéreo correspondente, também se aplica a lei penal brasileira. Embarcações e aeronaves estrangeiras, quando elas forem privadas, mas estiverem no território brasileiro, também se aplica a lei penal brasileira. Crimes cometidos a bordo de aeronave e embarcações estrangeiras de propriedade privada, também é possível se aplicar a legislação penal brasileira. A competência para julgar esses crimes praticados a bordo de embarcações e aeronaves é da Justiça Federal, em regra. Ele vem previsto no artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal. O próximo tema que nós vamos abordar é extraterritorialidade. Ele vem previsto no artigo 7º,
e ele traz lá circunstâncias que, ainda que o crime tenha sido cometido no estrangeiro, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Essa territorialidade ela divide em dois tipos: a incondicionada e a condicionada. A extraterritorialidade incondicionada é aquela que se aplica a lei penal brasileira sem qualquer condicionante, ainda que os crimes tenham sido cometidos fora do território nacional. Ela vem previsto no artigo 7º, inciso 1º, e consta e ele traz uma exceção ainda que o crime tenha sido julgado no estrangeiro, será novamente submetido à aplicação da lei penal brasileira. São casos de extraterritorialidade incondicionada: os crimes cometidos contra a vida e a liberdade do presidente da República, crimes cometidos contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, crime cometido contra a administração pública ou por quem a seu serviço estiver, o genocídio, quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil, crime de tortura. No crime de tortura vai ser aplicada a lei penal brasileira, ainda que o crime tenha sido cometido no exterior, desde que a vítima seja brasileira. Um dos requisitos é que a vítima seja brasileira ou o agente, o autor do crime, esteja em local sob jurisdição brasileira. O próximo tópico é a extraterritorialidade condicionada. Como o próprio nome diz, para que seja aplicada a lei penal brasileira em determinadas circunstâncias previstas no artigo 7º, inciso 2º, é necessário que existam algumas condições. E lá consta que são condições para que se aplique. Nos crimes que, por tratado ou convenção internacional, o Brasil se obrigou a reprimir, crimes praticados por brasileiros no exterior, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados, os crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, desde que tenha sido pedida ou tenha sido negada a extradição, e quando houver requisição do Ministro da Justiça. Condições para a aplicação dessa extraterritorialidade condicionada, ela vem prevista no parágrafo 2º do Código Penal. A primeira, entrada do agente no território nacional. Quem cometeu o crime tem que entrar no território nacional. Ser o fato punível no país em que foi praticado também. Estar o crime incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou tendo sido condenado não ter aí cumprido a pena. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por qualquer outro motivo não estar extinta a punibilidade conforme a lei mais favorável. Outra circunstância que nós temos adiante é considerada a pena cumprida no estrangeiro. Segundo o artigo 8º do Código Penal, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, referente ao mesmo crime. E quando diversa a pena, elas podem ser computadas. Essa circunstância prevista no artigo 8º é uma exceção à regra do ne bis in idem, porque ele vai utilizar para que seja reduzida, abatida da pena brasileira, a pena que foi cumprida no exterior. Se vocês observarem, consta expressamente no artigo 42 do Código Penal:
computam-se a pena privativa de liberdade, a medida de segurança, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, ou de prisão administrativa e de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior. Nessa circunstância, abate-se a pena que já foi cumprida no estrangeiro. Eu encerro por aqui esse vídeo e até mais.